Opa, que é isso? Que título é esse? Vai falar das religião maluca aí, Thiago? Não é bem isso, tá? Cara, eu nunca acho que toquei nesse assunto aqui no canal. E não, eu não tô aqui pra falar de crença, de nada disso, ou pra dar uma aula sobre isso. Não é nada disso. Eu acho que é um ponto que é interessante ser conversado para apresentar para vocês algumas visões sobre o quanto isso pode te ajudar no processo de você se tornar um melhor artista, um melhor ilustrador e principalmente um contador de histórias se você quer fazer quadrinhos assim como eu faço e outros colegas também. Eu acho que esse lado, pensamento da crença de algo que você não tem um consenso tão concreto para poder universalizar, eu acho que é um assunto que no mínimo pode render uma conversa interessante, construtiva. Então é por isso que eu estou trazendo esse assunto. Vamos pro vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Thiago Spike, eu sou desenhista, quadrinista, professor de artes, dou aula há mais de 10 anos, tenho os meus cursos aqui no link, eu vou deixar para você e também a minha loja virtual, onde você pode conferir os meus trabalhos na prática, para saber o que eu faço, de onde bebes a fonte aqui, né, trabalhos da minha editora e também outros materiais de desenho bem bacanas para você adquirir, tá? Gente, eu acho que eu nunca falei nada próximo disso assim, diretamente, porque acaba esbarrando um pouquinho em questões mais particulares, mais pessoais, né, como que eu vejo, né, a vida até, e esse canal aqui eu nunca falei sobre mim mesmo, pessoalmente, né, nunca foi pra isso, nesses 10 anos de canal, nunca falei a meu respeito aqui, tá, vocês também nunca perguntaram, então eu parto do pressuposto que não importa muito não, tá, mas eu também não vou falar nesse vídeo a meu respeito, tá, não é essa a ideia do vídeo não. Falar o que eu sou, como eu sou, né? Mas só preciso dizer e deixar claro que eu não sou uma pessoa religiosa, tá? Então fica tranquilo, porque eu não vou nesse vídeo aqui tentar te estimular a seguir alguma crença. Não é isso, tá? Vocês vão entender ao longo do vídeo que é realmente uma conversa aí que eu acho deveras interessante, principalmente para quem tá entrando no mercado de trabalho agora, tá? Então eu não sou religioso, nunca fui, não tenho essa formação, então se você falar alguma coisa, repetir alguma doutrina que você segue, eu vou achar interessante, porque para mim a informação é conhecimento, eu consigo ver a interpretação das outras pessoas, do porquê que seguem uma certa doutrina, tipo, olha, para ele faz sentido por causa disso. Falei, pô, interessante, olhando desse ponto de vista até que faz sentido, quer dizer que eu vou acreditar? Não. Eu consigo ter esse discernimento, tá? Tem gente que só porque você fala que não, faz sentido o que você falou, legal, agora você acredita? Não. Tem coisas que não é só porque você não consegue dizer não, quer dizer que também você não consegue dizer que sim. Eu convivo bem com as dúvidas e com as incertezas. Então acho que é por isso que também eu não sigo nenhuma doutrina, não só pela formação, né? O que não significa que eu não veja sentido e coisas que são interessantes em certas crenças aí. Eu acho que isso foi legal, isso acho que realmente dá um ensinamento bacana, acho que serve pra mim, o que não significa que vai servir integralmente, mas isso eu achei interessante, tá? Eu sou dessa forma, né? Então eu acho que ou você segue ou você não segue, não pode ser uma coisa tipo, só quando me convém, eu acho que aí vira o hipócrita, né? Que é tão falado e não é o que eu tô buscando também, então eu consigo ver dessa forma, tá? Então se eu escrever alguma coisa aqui, eu vou ler, achar interessante, né? E também não adianta tentar colocar pra mim o dogma, que pra mim não vai fazer sentido, porque eu não sou, né, seguidor aí de uma certa doutrina, tá? Eu brinco que eu sigo o tiaguismo. Eu acabo acreditando no que faz sentido pra mim e eu convivo bem com a dúvida, né? Então tem coisa que eu não vou entender, não tem como eu entender, eu sou limitado como ser humano, né? Não me pergunte o que é Deus, o que é tudo, eu não sei, e tá tudo bem eu não saber. E eu acho que isso é interessante até porque dá aí curiosidade, dá aí uma coisa de, poxa, acho que todo mundo gostaria de parar pra pensar nisso, né? Eu não tenho essa vontade de achar que, olha, eu sei de uma coisa que a maioria não sabe, então eu vou propagar isso porque, né, eu fui escolhido, alguma coisa assim, tá? Eu não tenho essa vontade, né? Eu talvez em algum momento da vida já tive, mas eu percebi que isso é pura vaidade, né? Tipo, achar que porque eu sigo uma doutrina eu sou superior, eu tenho aí um conhecimento que a média não tem. Eu acho que isso é mais vaidade do que qualquer outra coisa, entendeu?
pra mim não faz sentido buscar alguma coisa nesse sentido, né, de crença pra isso, pra achar que eu tenho uma verdade. Não, eu acho que é fazer sentido pra mim, pra vida que eu sigo, né, e ter aí o meu bem-estar, prosperidade, entenda aí como você bem quiser, tá? Mas por que eu, né, fiz essa introduçãozinha? Porque, olha, de 2020 e 2021 pra cá, existe um dado que mostra que aumentou muito o número de pessoas que se dizem espiritualizadas e não são religiosas. Talvez você diga isso a seu respeito também, tá? Qual a minha leitura disso? Que as pessoas, elas têm recusado certas religiões, não porque não consideram que existe algo além daquilo que a gente entende, interpreta, o material, esse é a matéria, né? E sim por conta da institucionalização desse tipo de crença, né? Então, quando vira a instituição, você já sabe, infelizmente, tem muita gente mal intencionada que aparece ali e às vezes consegue cargos, né, de importância, e aí começa, né, a surrupiar dinheiro, começa a ter corrupção e outras coisas muito erradas que acontecem, se aproveitando, né, da fé das pessoas, do momento difícil que a pessoa está passando, e foi buscar ali uma doutrina exatamente para ela se conhecer melhor, buscar uma paz, um caminho, e infelizmente você vê ali um cara mal intencionado que usa a pessoa no momento de fraqueza, tá? Acho que eu não preciso dar exemplo disso, vocês mesmo devem conhecer diversos, tá? Então por isso que muita gente começou a recusar essas instituições por conta, infelizmente, de gente mal intencionada que usa isso para benefício próprio, né? O que não quer dizer que elas recusem por esse ponto de vista, que é o tipo desse vídeo, que é o lado espiritual, tá? É o lado realmente de você ter uma interpretação de mundo que serve para você e que vai além unicamente dos instintos mais básicos de sobreviver, de comer, dormir, se reproduzir, sei lá, né? Tem algo mais e que no mínimo te gera uma curiosidade ou interesse em compreender, tá? Eu acho que é aí que a coisa fica um pouco mais interessante como seres humanos para a gente discutir. Se você já leu alguns dos meus quadrinhos, principalmente o dessa série aqui da trilogia, você talvez tenha percebido que eu abordo essas questões aqui, né? Mesmo o Spectros, Hacking Prisma, né? Spectros é de 2016, mas eu abordo essa coisa do além-vida, né? Da dimensão astral, né? De quem você é em essência, né? A busca das essências humanas, né? A gente não é só um pedaço de carne que se move puramente por instinto. Nós temos um instinto também. Existe algo um pouquinho além, né, nós como seres humanos, né? Então eu procuro abordar isso justamente porque a gente não tem aí uma unidade, né, uma universalização de uma única forma de você ver isso. E eu acho que isso nos permite buscar interpretações diversas, e é o que eu tento, que na minha visão parece que é das religiões em si, né? Eu acho que tá todo mundo falando da mesma coisa. Você só tem aí formas de tentar explicar, humanamente falando, essa mesma coisa, que é o universo, né? O porquê nós sentimos, porquê nós somos, o que são as coisas, né? O que é a vida, enfim, tá? São formas diferentes de você explicar a mesma coisa. Eu acho que até a ciência também tenta explicar de outra forma a mesma coisa, mas está todo mundo falando sobre o mesmo assunto, que é a vida. O que é a vida, né? Perguntinha que o Abu Janra fazia ali, né? Deixar todo mundo sem saber o que responder. Fala, o que é a vida? Aí dá uma resposta toda enrolada, ele pergunta de novo, o que é a vida? Quem pode dar uma resposta absoluta a esse respeito, né? Eu acho que é aí que você, como um contador de história, você tem uma possibilidade gigantesca do que ser explorado, né? Porque diz respeito a nós como seres humanos, né? A humanidade. Talvez você tenha uma história, uma visão, né, incrível a esse respeito, né? Que vale a pena você transformar isso num personagem, numa ficção para... Olha, gente, eu pensei num negócio aqui, ó. Posso falar minha teoria para vocês? Eu acho que vai ser divertido. Então, quando eu escrevi Spectros, por exemplo, eu tive muito essa intenção, né? Olha, alguns fenômenos que são observados, a paralisia do sono, essa coisa da dimensão astral, certas figuras, ele tem os pisadores que eles falam, né? Não é de hoje isso. Não foi com a internet que isso surgiu, né? E eu quis trazer na história, tipo, olha, vou colocar aí uma visão do que parece, né, em personagens, e é uma coisa que tá aí, a galera gosta, é um quadrinho que ele é bem vendido até hoje, bastante gente leu, né? Hacking e Prisma também abordam um pouco desse conceito das dimensões, por isso que acabou virando a trilogia de dimensões, né? Parece que eles estão ali na mesma linha de universo, né?
Então, eu acho que esse lado, né, espiritual, podemos chamar assim, né, de você ter uma interpretação da vida, do mundo, que não seja unicamente a matéria, né, ó, somos só pedaços de carne e instinto. Eu acho que atrai a conversa, entendeu? Claro que coisas instintivas também nos atraem, né, tipo, monta uma mesa cheia de comida lá, pô, todo mundo vai querer, né, o cheirinho de comida, isso é instintivo, né? O que faz pessoas sentarem em uma roda de conversa para falarem sobre, né, cara, aconteceu umas coisas muito loucas aqui, olha, gente, vocês acham que existe coincidência ou não? Em qual sentido? Por que isso leva a gente a trocar ideia, a conversar e refletir? Não precisaria de nada disso, se você imaginar a vida só como algo instintivo, não é? O instintivo é o quê? Comer, dormir. Então tem que trabalhar pra ter dinheiro, porque o mundo é assim, tá bom, vou trabalhar, ter minha grana pra poder comer, dormir e assim até você virar suco. Não, cara, a gente faz outra coisa, a gente tem ambições, tá? E eu acho que quem se interessa por esse lado criativo, você tem isso também. Na minha visão, você não precisa seguir um dogma, né, uma doutrina para você desenvolver isso daí. Eu acho que você desenvolver o seu lado espiritual tem muito mais a ver com você ter uma boa relação interpessoal, né, e intrapessoal também, né, você com você mesmo, você ter uma capacidade de refletir, interpretar o mundo ao seu redor, né, observar certas coisas, tipo, nossa, olha que engraçado isso, né, eu nunca tinha pensado nisso. Por exemplo, vocês já repararam que uma árvore é um pulmão de ponta cabeça? É um pulmão que sai do chão. Pega uma imagem do pulmão aí no Google, você vai ver que é uma árvore, melhor, nosso pulmão é uma árvore de ponta cabeça. Né? Poxa, como que a vida se forma com certos modos, né, estruturais? Já parou para analisar que a estrutura de um caminho que se bifurca para distribuir energia, ele está presente em tudo quanto é ser vivo? Uma folha de árvore é assim, os rios são assim, os nossos vasos sanguíneos são assim, um trovão, que é uma descarga elétrica, ele é assim, ele é uma unidade, uma árvore é assim, né, uma unidade que ele se bifurca ali, né, e aí as folhas também têm essa mesma configuração, a nossa pele é assim, se você observar. Olha que engraçado, né? Como que a vida aqui no planeta, ela parece que ela adota um formato que você vê ali, parece que tem uma unidade no mundo ali. Será que é só massa mesmo de matéria? Será que é tão trivial assim? Será que... Poxa, né? Que louco isso. Então assim, você começa a olhar para a vida, não só sua, dos seres vivos do mundo, e fazer ali uns comparativos, mas de repente você parte para um lado mais dos acontecimentos, né? Isso que eu falei de, será que existem coincidências, né? Você pode crer que talvez um Deus, né, traça ali os caminhos ou não, talvez você acredite ou não em atração, mas será que existe, né, algo a mais que aproxima ou não as pessoas, algo que você não consegue explicar de forma unicamente exata, né? Já é sabido que a ciência não dá conta de explicar tudo, né? E muita coisa que acontece que a ciência até explica, ele tem ali implicações, né, humanas na gente, né? Você para pensar até em matéria. O ser humano é composto quantos por cento de água, né? Muito, né? Você tem alterações climáticas ao longo do ano que interferem no meio ambiente. Se você é feito de água, será que isso não interfere em você também? Teu cérebro é feito de água, né? Um pensamento é um comprimento de onda, ou seja, o pensamento ele existe. Uma descarga elétrica, uma energia, ele não faz um rádio tocar, um pneu rodar. Então será que um pensamento, claro que ele é uma energia minúscula, que tipo de influência ele faz no corpo? Então assim, veja, primeiro eu tô falando que é tudo a mesma coisa, será que esse tipo de discussão, cara, é interessante pra caramba? Eu acho que vai além daquele trivial de você falar de eu comi, fui no banheiro e dormi, entendeu? Eu acho que a gente como ser humano não é unicamente essa matéria, um pedaço de carne que vive em função só de instintos de sobrevivência, tá? E mesmo o se alimentar e a reprodução, que parece ser aí, né, um instinto natural do ser humano, ele também não é só uma coisa trivial, assim, né? As células se multiplicam, tudo se multiplica, né? Eu acho que você consegue olhar para o mundo e ver, caramba, olha que coisa louca, né? É interessante ver isso daí. Olha, nós temos uma capacidade de usar a nossa mente para, parece que, visualizar tudo isso.
O teu gato, o teu cachorro não tá nem aí pra isso, né? E tem aquele lance também, né? A própria filosofia, né? Que fala que o ser humano é o único animal que é mortal. Que a gente sabe que vai morrer um dia, mesmo estando bem hoje. Agora o gato, o cachorro, ele tá tranquilo, ele não tá preocupado com isso, né? Então tem aí algo a mais, talvez, nós como seres humanos que podemos interpretar que por que a gente se interessa por isso? Será que povos antigos que escreviam ali, né, em escrituras, tal, davam essa interpretação de Deus Sol, Deus da chuva? Será que eles são um bando de neandertais mesmo, que nem alguns colocam? Será que na verdade eles não tinham uma conexão com a natureza muito maior do que nós temos hoje, com tanta tecnologia, tanta preguiça mental? Não é? Será que eles não tinham algo ali? Claro, com a interpretação deles da época, né? Você tem que interpretar o que está escrito ali. Algo que, poxa, isso é interessante, inclusive para nós como humanidade. E você veja, acho que foi o Luiz Felipe Pondé que falou isso aí, né? Tem coisas, gente, que a gente não conseguiu evoluir. Né? Você pega, se você viajasse 2000 anos no futuro, o que você perguntaria? Agora imagina alguém de 2000 anos atrás viajando para hoje para conversar com a gente. Certamente ele perguntaria, tipo, 2000 anos no futuro? Gente, vocês descobriram se existe Deus? Vida após a morte existe mesmo? E aí, vocês descobriram? E aí a gente vai ficar... talvez se perguntasse daqui 2000 anos no futuro, será que um ser humano de lá ia ter essas respostas? Ia ficar também... É muito louco isso. Tá? Então, assim, eu acho que esse lado, ele... além de ser muito inspirador, né, para sua visão de mundo, para você, às vezes, não ficar pegado a problemas pequenos, né? Tem aquele vídeo que é clássico, né, que mostra o tamanho dos planetas e das estrelas, né, e da Terra em relação a isso. É uma coisa que você assiste e já dá uma mudança do pensamento. Você, tipo, caramba, mano, quão grande a gente é, quão pequenos são os nossos problemas. Olha o tamanho de uma estrela, cara. Né? A Terra é um periquitinho de nada, assim, diante de outras coisas, né? Pô, tem algo muito maior do que a gente, né? Aí você fica, caramba, o que é a vida, né? E você dá essas crises existencial, mas também amadurece a sua visão de mundo. Você passa a não ser tão apegado a certas coisas e vê que, poxa, olha, tem muito mais, né? Mais do que isso, você percebe que existe outro ser humano do seu lado, que ele também tem as mesmas reflexões que você. É aí que eu acho que entra esse lado espiritual da coisa. E onde eu quero chegar com isso, né? Por que eu tô falando do lado espiritual do desenhista, né? Sabe, gente, não existe um motivo racional pra gente fazer arte. Tanto hoje quanto em todas as épocas. Né? O artista falido, o artista quebrado, tá? Isso aí é um estereótipo porque é o que acontece de verdade. Não existe uma razão lógica pra gente fazer arte, pra gente querer compartilhar. Existe também essa coisa do ego e tal, tudo, mas não é essa discussão que eu quero colocar aqui. Né? Eu vou colocar desse ponto de vista, pode parecer um pouquinho romântico, talvez, mas não existe algo racional que vai explicar o porquê que você quer fazer uma história em quadrinhos, porquê que você vê sentido em ilustrar, porquê que você vê sentido em fazer a arte que você faz e compartilhar ela com o mundo. Talvez tenha a ver com você ter um registro da sua passagem por aqui, né? Talvez tenha a ver com você existir nessa grande corrente entre as pessoas, quando alguém passa pela sua vida, influência que essa pessoa teve tem um significado para você. Se você pensar no mundo como uma unidade, né, talvez as coisas estejam conectadas, talvez as pessoas criem uma conexão, e nessa conexão haja uma troca. Acredite você em atração ou em destino, não sei, tá? Mas por que a gente sente essa necessidade? Por que não só a gente sente em compartilhar, mas também em conhecer? Você, eu acredito que gosta de arte, você lê, você tá ouvindo talvez essas teorias e tudo, e talvez se interesse por isso. Né? Por que a gente sente essa necessidade de contar histórias, ouvir histórias, compartilhar? Né? Muito assim, agora falando de carreira, né? Eu acho que você ter esse momento com você mesmo, essa solitude, que eu já fiz um vídeo falando sobre a solidão e a solitude, você interpretar o mundo ao seu redor, você estabelecer sua conexão com o mundo, essa... que eu chamaria isso de um lado mais espiritual, você não vê as coisas unicamente com uma massa de carbono, talvez, é o que vai fazer você forjar seus sonhos, sua trajetória, suas ambições, aquilo que você quer fazer, o porquê que você age como age, por que você vai ver sentido em se desenvolver, em visualizar um futuro que você quer. Quando se fala, gente, em sonhos, em ambições, em
coisas que você quer se tornar ou se transformar, isso está relacionado com o lado espiritual das pessoas. Não com a matéria, não com ganhar dinheiro, não com o corpo em si, esse culto ao corpo, tá? Em prazeres momentâneos. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma geração muito depressiva, muito triste, ansiosa, porque abriu mão de ter aí uma consideração, por um lado, que a gente pode chamar de espiritual, né? De olhar para si mesmo, dos seus sonhos, de algo a mais, de conseguir acreditar em alguma coisa. Para ela, não porque alguém falou, não um dogma que impuseram para nós, por ela acreditar em algo que faz sentido para ela. Essa transição que eu vejo de sou espiritualizado e não religioso, eu vejo como parece que as pessoas querendo de alguma maneira restabelecer isso, a importância de eu acreditar em algo por mim, né, que faz sentido para mim. Sim, eu acho que muitas dessas crenças, por conta dessa institucionalização, fez uma geração se afastar disso. Por um lado é bom, mas por outro esse ceticismo exagerado, essa visão única e exclusivamente pragmática de tudo que você faz, tá fazendo toda uma moçada ter uma visão muito imediatista e também sem sentido das coisas. E você tá vendo os impactos disso em pessoas depressivas, com transtorno de ansiedade, sem objetivos na vida, acorda e não sabe por que acorda, não sabe o que quer, não sabe o que faz. Então ele acaba se apegando a coisas momentâneas que vão fazer certos sentimentos muito intensos acontecerem por um momento e se apegam àquilo, mas aquilo não as alimenta de verdade. Então aí por isso que você tem tanto escândalo, briguinha de Twitter, briguinha daquilo, né, e se apegando àquilo, coisas momentâneas muito intensas, mas que não são da pessoa. Tanto dinheiro quanto não é bom falar essa palavra aqui, né? Mas vocês sabem, nós temos a primeira geração viciada em... Vocês sabem o que, né? Coisas mais 18. A primeira geração viciada nisso. E aí você tem toda essa discussão agora da dopamina, do efeito tal. E já é comprovado, inclusive cientificamente, que o vício nisso é semelhante ao vício em substâncias ilícitas. O professor Pierre falava na década de 2000. Já falava isso com vício em internet. Foi ridicularizado. Olha o que está acontecendo hoje. Uma geração viciada em internet, viciada em grafia. Consequentemente não tem motivação, não tem sonhos, ambições, tudo é imediato, não consegue ter solidez naquilo que faz. Por quê? Foi uma coisa de uma hora para outra? Né? Onde que está a resposta disso? Tratamento? Mais remédio? Muito dessas motivações que as pessoas têm, inclusive que eu tenho para o que eu faço, está relacionado com o lado espiritual das pessoas. Por que que você faz o que você faz? Uma hora você não vai ter uma explicação lógica. Porque você acredita em algo, você não vai ter uma explicação lógica e científica o tempo todo. Você vai encontrar razões, motivos pessoais, que você não vai ter a resposta. E que talvez você buscar isso seja aí o guião que vai te amarrar para a tua vida e vai fazer você ter vontade de acordar todos os dias. A forma como você vê os seus amigos, as pessoas que passam pela sua vida, os acontecimentos da sua vida. O concreto é o concreto, a interpretação é você que faz. É aí que eu acho que conhecer certas doutrinas e tudo que... Olha, o que será que esses caras estão dizendo? Será que não faz sentido, em partes pelo menos, o que aqueles caras estão dizendo? De repente você não conhecia alguma doutrina e de repente aquilo faz um baita sentido para você no momento da vida em que você está, né? E aí aqueles que olham com deboche para isso daí, tudo tipo, talvez você ontem era o cara que debochava disso, de repente hoje você é o cara que tá aí depressivo, sem motivação, não sabe o que é da vida, exatamente porque talvez ali estava alguma coisa importante que hoje já tá... Você fala, olha, pra mim isso aqui serviu, cara. Pra mim isso aqui me faz ter vontade de acordar todos os dias. Eu olho pra mim e eu vejo como algo que me motiva. Eu já fui um cara que recusou tudo. Tô falando entre aspas, tá? Hoje eu vejo que, poxa, talvez tenha um sentido nisso. Pode ser o seu caso. Você é livre para ter a sua interpretação. Tá? Então, esse lado espiritual da coisa, eu acho que é algo que eu percebo algumas pessoas parece que resgatando isso, né? Do tipo, olha, o pragmatismo puro, né? O ceticismo
puro, né? Simplesmente recusar tudo, né? E se apegar só ao que é ali material e instintivo, olha o que está fazendo com uma geração inteira. Geração de jovens deprimidos que não tem autoestima, não tem autoconfiança, não tem motivação para nada. Só pensam em coisas ali, mais 18, né? Dinheiro, status e euforias momentâneas. Não conseguem se concentrar, não conseguem ter uma solidez no que fazem. São fracos emocionalmente, entendeu? Você vê que a pessoa não tem solidez, ele não tem algo que segura ela no lugar. Será que de repente agora você falar, né? Será que tudo que diziam realmente era errado? Tá? Será que não foi pessoas mal intencionadas que transformaram isso numa instituição para benefício próprio, né, egoísta e ganancioso? Abusaram de pessoas, mas quer dizer que aquela porção que realmente era importante não pode ser resgatado e utilizado, interpretado por vocês, tirando essa parte institucional. Então, fica aí a reflexão. Na minha visão, não é só porque você é artista também, que quer dizer que você naturalmente seja espiritualizado. Eu não acho. Eu acho que isso é de pessoa para pessoa. Tá? Você pode ser dentista, até matemático, físico, ser uma pessoa extremamente exata e ser uma pessoa muito espiritualizada. Tem pessoas que não são. Tá? Tem artista, né, que pode até às vezes falar sobre isso na vida pessoal dele, o cara né, tá nem aí para isso, ele é puramente, né, fugiu a palavra, tá? Mas vocês entenderam o contexto da coisa. Eu acho que é de pessoa para pessoa, né? Eu conheço algumas pessoas que eu percebo que são espiritualizadas, né? Outras que são menos. Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Eu acho que você tem que encontrar o que serve para você, tá? E eu acho que o mais importante cara, se você é o tipo de pessoa que recusa tudo, porque acha que tá todo mundo mentindo para você, eu acho que o termômetro você tá bem assim? Se você tá bem assim, beleza. Agora, se você tá depressivo, não consegue dormir à noite, tá cheio de transtorno, tá cheio de problema, tá com a cabeça mal no lugar, tá sempre chorando, tal, e não sei o que, e acha que a vida é horrível, não sei o que, tá cheio desses transtornos que também muitos falam isso por moda e romantizam pra caramba. Cara, você não tá bem. Aí você vai me dizer que essa sua visão de mundo, ela realmente funciona? Olha como é que você tá. Será que não existe algo, do ponto de vista mais espiritual, que vale a pena você rever? Dá uma chance, tá? Não estou dizendo que você tem que seguir uma doutrina, não é isso. Dá uma chance. Eu acho que esse é o termômetro. Será que você está bem mesmo? Será que você concorda com você mesmo? É o que eu tenho visto muito jovem, tá? Muito jovem falando aí umas coisas, tá, né? Eu faço assim porque, olha, eu tô conseguindo resultado e não sei o que. Aí você vai ver a pessoa cheia de transtorno, não dorme bem à noite, não sei o que, tá? Isso é a pessoa não concordando com ela mesma. Não, mas eu tô defendendo aqui uma coisa. Será que realmente você defende porque você acredita? Ou porque é um modismo que você tá seguindo? É esse que é o ponto que eu acho que esse lado espiritual, ele é interessante para você. Você parar para ver o que faz sentido para você. Tá? Mais uma vez ressaltando, eu não tenho religião, então não venha dizer que eu tô fazendo esse vídeo para tentar te estimular a entrar na minha... Eu não tenho religião, gente. Nunca tive, não tenho essa formação, não tenho propriedade para falar de uma religião específica. Já falei, eu sigo o tiaguismo. Né? O mundo tá aí, gente. Aqui, ó, tá acontecendo nesse exato momento. Você vai interpretar da forma como você quiser. Você pode usar uma crença para isso. Você pode não usar. Tá? O termômetro você tá legal com você mesmo, cara? Né? Então, por isso que eu quis trazer essa conversa com vocês. Tá? Eu acho que a gente tá passando por um momento que é uma epidemia de depressão, né, cara? Já os especialistas, gente que... Não tô falando desses coach que apareceu de última hora, não, tá? Tô falando de pessoas que estudavam isso e trabalhavam com isso há muitos anos antes, até da internet, falando que sim, a gente tem uma geração mais deprimida, tem mais recursos e facilidades e é a mais depressiva e preguiçosa, tá? E o meu palpite é que daqui 20 anos, o novo mal do século vai ser a solidão. Meu palpite vai ser a solidão. Um outro mal do século, tá? Daqui 20 anos. Espero que eu esteja errado. Fica aí aberto agora pra gente conversar, né? Escrevam aí nos comentários o que vocês acham dessa conversa, né? Como vocês veem, né? Esse lado espiritual do desenhista, né? O quanto isso pode ajudar você a ter
talvez a inspiração, a motivação, né, para você fazer o que você faz, o que você quer buscar, o que faz sentido para você, ler, consumir ou escrever, compartilhar, enfim, tá? Escreve aqui nos comentários, vou gostar de ler, deixa um joinha se você achou interessante, considere se inscrever no canal, já falei demais, se você gostou desse assunto, quem sabe eu falo um pouquinho mais aí no futuro, escreve aí o que vocês acharam, primeira vez que eu tô falando sobre isso, fica aí a estreia, né? Falei demais, vídeo longo, mas obrigado por ter assistido até aqui. A gente se fala nos próximos vídeos. Estamos conversados. Por enquanto, tchau. Falei demais, tchau, tchau. Escreve aí o que vocês acharam.